Nós vamos iniciar agora a temática aí sobre as trombetas, ou as 7 trombetas, tá ok? O texto que trata das trombetas está no capítulo 8 e 9 do livro do Apocalipse. Mas antes de nós chegarmos a esses capítulos que tratam especificamente das trombetas, quero pedir aos amados e caríssimos irmãos e caminhemos inicialmente para o capítulo 6, que trata dos selos. A gente vai fazer uma ponte, tá? Dentro da realidade do capítulo lá das trombetas, tá ok? Então vamos fazer essa ponte começando aqui pelo capítulo 6. Tá? Depois do 6 a gente vai lá para o 8 e para o 9, que trata das trombetas. Informem-se, QSL. 5.5. Positivo. Vamos fazer a leitura aqui agora do capítulo 6, tá, irmãos? Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este cavalo era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique nem o azeite e também o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e também do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e também irmãos, que deveriam ser mortos, como eles foram. Observei quando ele abriu o 6º selo. Versículo 12. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e também às rochas: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono
e também da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Aqui nós estamos lendo... agora vamos seguir mais. O 7 ainda, né? Vamos terminar os selos, tá, irmãos? Capítulo 7. Depois disso, vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra. Não, onde é que fala? Nós paramos no 5º selo, não foi isso? Pode continuar, Jorge. É isso mesmo, né? De pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar, ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Essa leitura vai ser feita isso tudo mesmo? Não, só o selo é no 8. O 7º selo. A gente vai ler até o 6, até o 6º selo. Nós lemos só o 5, né? 6 selos. Não, o 6º não foi lido. Foi lido. Foi O 6º. Tem que nós... Pula pro 8. É lá pro 8. O 8 é que vai, vai tratar do último selo, o 7º. Esquece o 7, vai pro 8. É isso, irmãos. Vamos lá pro 8, tá? Porque eu quero tratar só dos selos, tá? Vamos para o 8. Quando ele abriu, capítulo 8, tá, irmãos? Capítulo 8 agora. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, por volta de meia hora. É aqui. Vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. A eles foram dados 7 trombetas. É isso aqui. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e também um terremoto. Então os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Pronto, até aqui. Ok? É só uma palavra inicial, irmãos, para a gente começar especificamente sobre a questão das trombetas e dos 7 anjos, é que a gente percebe uma ligação entre os selos, tá, e as trombetas. Há uma ligação entre um e outro. De que maneira, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os selos, que eu fiz agora a leitura, meio corrida, né? Mas só para os irmãos se situarem, né? Então, são 7 selos. E até determinado ponto, dentro da contagem, dentro dos selos, a gente percebe que alguns desses selos provavelmente já foram abertos. Provavelmente. Então, você percebe, por exemplo, que dos 4 primeiros selos, cada um deles é citado um cavalo e tem uma cor. O primeiro é branco, não é isso? Acho que o segundo é vermelho, o terceiro é amarelo e o quarto é preto. Tá? Essas cores desses animais, desses cavalos, eles são sugestivos. Tá? No primeiro selo, que aponta aí o cavalo branco, muito provavelmente aí está se referindo a Jesus. O Daniel, é bom até tu fazer aquela palha inicial a respeito do livro que estava selado, tá? No capítulo 5, irmãos, que é o contexto também do capítulo 6, é dito que havia um livro selado e que ninguém havia digno, Cabral, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém era digno de abrir esse livro, nem de olhar para ele. E nem desatar esses 7 selos. Tá? Isso está lá no capítulo 5, que é o contexto. Tá? O Daniel vai dar uma palavra inicial agora, só para esclarecer essa questão. Exato. No relato de João, quando ele aponta a visão dele, ele diz o seguinte: olha, eu vi o céu aberto e vi alguém sentado num trono. E ele vai descrever esse ser segundo a sua própria visão, né? Que de modo bem claro ali é o próprio Deus que está sendo revelado a João. E João, quando ele aponta lá atrás, no contexto, ele vai dizer, olha, havia um livro na mão deste homem, ou deste ser que estava sentado sobre esse trono.
o livro cujo não foi achado ninguém digno no céu, na terra e nem debaixo da terra. Aí João descreve dizendo o seguinte: olha, eu chorava muito pelo fato de não haver quem pudesse abrir o livro. O X da questão em Apocalipse, em torno de tudo, é esse livro, né? Tanto é que a gente cogitou entre nós que livro seria esse, porque a Escritura, pelo menos Apocalipse, ela não é clara em apontar que livro era esse. O que ele traz de relato desse livro, ele diz assim, era um livro no formato de um rolo. É um pergaminho, como a gente conhece, né? Pergaminho antigamente era tido como livro. Hoje, quando a gente escuta o termo livro, a gente se lembra desse livro já produzido hoje que nós temos em mãos, né? Onde a gente fica, sei lá, passando página a página dele. Ele diz, não, olha, era um rolo escrito dos dois lados, selado com 7 selos. E eu, João, chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro. Apontando, talvez, o que a gente pode, talvez, entender desse livro é que o maior livro apontado na Escritura, desde Moisés até aqui, ou até o tempo do fim, é o livro da vida. É o livro que contém o povo que é resgatado da perdição pelo próprio Deus através do sangue de Cristo. Então, há indício muito forte de que esse seja o livro que contém o registro daqueles que seriam salvos. E enquanto não houvesse alguém digno para abrir os selos, era o mesmo que dizer, olha, que Moisés trabalhou em vão, que, sabe, os profetas, nenhum deles teriam nenhuma chance de chegar aos céus se não houvesse alguém pago um preço para ter condição de ir lá e abrir esse livro, né? De olhar para o livro e pegar ele e abrir. É por isso que explica, talvez, a ideia de João chorando, pelo fato de não haver ninguém digno de abrir esse livro. Então, quando João está ainda falando, diz que um anjo vem e o interrompe e diz assim, olha, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele, ao derramar o seu próprio sangue, comprou para Deus homens que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Correto. Aí ele diz que vê a imagem desse cordeiro, na fala de João ele diz como um cordeiro, como tendo sido morto, fazendo uma alusão a Cristo, que é aquele que agora tem o poder de pegar o livro na mão, e a partir desse ponto da visão de João, ele vai apontar que Cristo começa agora, o cordeiro na linguagem bíblica aqui de Apocalipse, o cordeiro, que é aquele agora que tem toda a dignidade de abrir o livro, ele vai tirando selo por selo desse livro. E o interessante é que o final da abertura desse livro, ou desse selo, é a possibilidade de se abrir e de se ler um conteúdo, ou seja, um conteúdo lacrado. O selo, no passado, era um lacre. Ou seja, hoje a gente usa o termo confidencialidade, algo que é confidencial. No passado, ou talvez não tão passado ainda na época de Jesus, mas até tempos mais remotos, mais para frente, na época da descoberta do Brasil, ainda se usava muito essa questão de selo para poder, sabe, confidencializar algo, um documento ou coisa parecida. Então, romper daquele selo, quebrar, que geralmente era feito com cera, alguns, o só quebrar ali, você não conseguia restituir novamente aquele emblema que foi prensado por uma cera, o que demonstrava ali que foi violado. Então, a ideia é que Cristo ele vai rompendo selo por selo para abrir, porque ele quer o conteúdo do que tem no livro. O livro é que é importante. E é ele que desencadeia todo o mal que vem sendo descrito a partir de Apocalipse. É a partir desse livro. A verdade é, irmãos, que falando desse livro, Apocalipse deixa claro que os eleitos, eles têm o seu nome escrito desde a fundação do mundo, né, Cabral? Então, desde os primórdios mais iniciais, os primeiros lá, já há o registro de Deus nesse livro, tá? Esse livro, ele contém a relação dos nomes das pessoas que pertencem a ele. Mas, como nós sabemos, isso só vai se consumar lá na frente com a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Ele que vai efetuar esse resgate, né? E essas pessoas, então, poderão ser libertas agora, em Cristo. É por isso que o contexto lá do capítulo 5 diz lá que João chorava muito, né? Porque ninguém havia sido encontrado digno. Aí diz que aparece o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
e venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. O que aponta também outro ponto em relação à salvação, andando em cima dessa ótica desse livro como sendo o livro da vida. Sim. É que enquanto esse livro não era acessível a ninguém, a salvação também não poderia ser acessível a ninguém também. O que traz a ideia de se arrancar qualquer tipo de possibilidade de salvação por mérito humano. Porque nunca se houve mérito humano na salvação. Embora a gente tenha sido induzido, talvez, no passado, e acreditar assim, a verdade é que se Cristo não pagasse o preço, não havia homem justo na terra que poderia receber a redenção, ou o perdão dos seus pecados por completo, a não ser que Cristo pagasse o preço. É por isso que João chorava com toda razão, porque se não aparece alguém para pagar o preço, que é a pessoa que se torne digno para abrir o livro, de nada adiantou Moisés ter vivido a vida que viveu, de nada adiantou lá os profetas do passado, sabe, homens que deram a vida por Deus no passado, Jó, como todo mundo conhece a história, porque todos eles eram pecadores e dependiam da abertura desse selo, desse livro, para que ele pudesse ser aceito por Deus. Ou seja, e quem poderia fazer isso pelo homem? Só Cristo poderia. É por isso que quando Pedro pergunta a Jesus, ele diz assim, Senhor, quem pode se salvar? Pedro, em um certo momento, ele faz essa pergunta. E a pergunta de Pedro é no intuito de dizer o seguinte, olha, Senhor, o que o homem pode fazer de si mesmo para poder conseguir a salvação? O que o homem pode fazer ele mesmo, elaborando, fazendo, observando, para poder ser salvo? A resposta de Jesus foi imediata. É impossível ao homem salvar-se, se salvar. Ou seja, é impossível, o homem, não existe nenhum mecanismo na mão do homem, ao alcance dele, que o capacite a chegar a ser salvo somente por causa da sua própria conduta. É isso que Cristo falou. Aí ele mesmo responde, mas para Deus tudo é possível. Por quê? Porque a possibilidade foi criada por causa da morte de Cristo na cruz. Só através daquela morte é que qualquer homem, se ele é salvo por causa da obra de Cristo. E não porque ele foi um homem bom, reto, agradável, ou seja lá como ele sei lá, se descreva. Porque nossos méritos nunca serão suficientes para nos purificar a um nível tal que nós possamos adentrar até a eternidade junto com Deus. Se Deus não olhar para o que Cristo fez e acreditar na nossa conta a justiça do próprio Filho dele, e acreditar também que quando ele esmagou Cristo na cruz, ele estava punindo o nosso pecado lá, para nos purificar, irmãos, acabou para todo mundo. Ninguém é salvo. É por isso que por justiça própria, nem Moisés poderia se salvar, nem Abraão poderia se salvar. Quem nos salva é Cristo. Os nossos pecados são purificados porque Deus viu os nossos pecados no seu Filho na cruz e puniu o Filho dele na cruz para que nosso pecado não passasse impune. É isso que traz a justificação. É por isso que a justiça agora está toda nos ombros do Cordeiro. Agora o Cordeiro tem toda a moral para pegar um livro. Por quê? Porque ele foi a pessoa que tomou o pecado sobre si, de todo o seu povo. E sofreu no madeiro. E desceu ao inferno por causa do pecado do povo. É isso. Observem só, irmãos. O capítulo 6, falando dos selos, percebam que os 4 primeiros selos, eles estão falando dos 4 cavaleiros, né? Os 4 cavaleiros. Branco, vermelho, amarelo e preto. O 5º selo fala das almas que foram vistas lá debaixo do altar. Almas dos justos, dos santos, que estavam lá clamando a Deus. Ó, até quando, santo, justo e verdadeiro, não vingas o nosso sangue daqueles que nos mataram lá na terra? Percebe? Isso é o 5º selo. Mas eu quero chamar... 9 e 10. Isso, o 9 e o 10. Mas eu quero chamar a atenção de todos nós agora, para nós fazermos uma ponte lá para as trombetas, que é o nosso foco hoje, para o versículo 12 do capítulo 6, que é o 6º selo. Tá? O 6º e o 7º selo, eles têm algumas características interessantes aqui que vão nos arremeter lá para frente, lá a questão das trombetas também. Observei no versículo 12, quando ele abriu o 6º selo,
houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Olha só, o sol escurece, a lua torna-se como sangue. O 13 diz assim, as estrelas caem sobre a terra do céu. Percebe? E diz mais ainda, o céu, no versículo 14, é recolhido, como se enrola em pergaminho. E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Esse sexto selo aqui, irmãos, ele é interessante. Por quê? Eu queria que os irmãos abrissem aí Atos dos Apóstolos. Vamos só perceber uma coisa. Atos, capítulo de número 2. Comparando com o sexto selo, tá? Atos, capítulo 2. Versículos 17. Atos 2, do 17 até o 21. Olha só. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, naqueles dias, e também eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, olha só, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se escurecerá, ou se converterá em trevas, no versículo 20, percebe? A lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Percebam como casam perfeitamente, não é isso? Casa perfeitamente com o sexto selo. Aqui a fala de Pedro fazendo uma alusão à palavra de Deus, ele cita o Senhor. Deus ele está dizendo isso aqui nos últimos dias. Tempo do fim, irmãos. O versículo 17 é muito claro, ó. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito farei isso. Então, como a gente tem sempre falado, irmãos, que a igreja do último tempo, que a igreja peregrina, ela será revertida do poder do alto, que a habilitará, né, a fazer um trabalho satisfatório a Deus. Essa igreja, meu irmão, terá esse privilégio, né, de poder ter esse contato, essa intimidade tamanha com o Senhor. E aí ele menciona essa questão dos sinais. Me chamou a atenção isso aqui, tá? Farei aparecer prodígios em cima lá no céu e também aqui embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes que o Senhor venha para reinar sobre essa terra, esses sinais acontecerão. E o sexto selo que nós acabamos de ler, lá em Apocalipse 6, aponta exatamente isso. Esses sinais acontecendo nos céus. Ou seja, o sol escurecendo, a lua vermelha como sangue, não é isso que ele fala? Ou seja, é a iminência da vinda do Senhor. O nosso Senhor está próximo. Tá bom? Esses aqui são os sinais. Cabral, quer ler alguma coisa aqui? 24, 29 parece que também casa. Também! Quer ler aí, Cabral? Tem 24, 29 de Mateus. Por favor, imediatamente após a tribulação daqueles dias, aí ele usa, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Percebam, irmãos, que agora o autor aqui bíblico, em Mateus capítulo 24, lido pelo apóstolo Cabral, ele diz claramente que é depois da tribulação daqueles dias. Então é importante para nós percebermos o momento em que isso vai acontecer. Então o sexto selo, muito provavelmente, ele será aberto após a tribulação daqueles dias. Esses sinais gloriosos. Percebe? Após a tribulação daqueles dias é que vai acontecer esses eventos. Os irmãos estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá dando para entender aí, Valdir, Dimas?
Joaci, tá compreendendo aí o desenrolar dos fatos aí? Tá bom, tá tranquilo. Pode frente. E observem só a reação das pessoas aqui na Terra. Obviamente que as pessoas sem Deus, né? Diz que elas vão buscar refúgio nas cavernas. Por quê? É porque eles sabem que o Senhor está vindo. E eles estão temendo, né, a vinda do Senhor. Nos esconda da face daquele que está vindo. E aqui ele diz que os grandes, os poderosos, e não só eles, mas também os pequenos também, em geral. Todos os homens sem Deus vão buscar se esconder da face do Senhor. Ok? Agora vamos caminhar para o capítulo 8, tá? O 7º selo. Vamos perceber agora no 7º selo agora, que vai fazer a ponte direta com as trombetas. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio, por volta de meia hora. Vi os 7 anjos que se acharam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Então, quando esse último selo ele é desnudado, ele é aberto, o que nós encontramos por detrás desse selo? 7 trombetas. É o resultado dele. Percebe? As trombetas, elas estão diretamente ligadas aos selos, principalmente a esse 7º. Então, o que acontece ao ecoar cada trombeta está diretamente dentro desse 7º selo. Isso. Entendeu? O 7º selo revela as 7 trombetas. Tá bem? Então, é por isso que eu falei, uma coisa está ligada à outra, é o resultado da outra. É por isso que a gente pode apontar, irmãos, que essas trombetas, o momento delas acontecerem é lá na frente. Muito provavelmente já na parte última, já final, já, digamos assim, da grande tribulação. Na parte última. É que elas devem ser tocadas. E diferente, por exemplo, dos selos, onde provavelmente há um tempo maior, um intervalo maior entre um selo e outro, nas trombetas, Cabral, parece que o intervalo entre elas é bem mais curto. Termina de tocar uma, meu irmão, já vem a outra sendo tocada imediatamente depois. Tá? Então a gente vai perceber isso aí. Aí aqui na mão do anjo, cadê o versículo? O 6, versículo 6 diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vamos perceber isso agora. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimada 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Toda a vegetação, 1/3 de toda a vegetação será existente na terra será torrada. Percebe? Um outro detalhe, irmãos. Parece para nós que as trombetas, elas estão vindo como resultado de um juízo de Deus, da parte de Deus, para punir especificamente aqueles que não têm Deus aqui na terra. Tá? As trombetas, ou o que vem por trás de cada toque de trombeta, não é para atingir a igreja, para atingir o seu povo, não é. O objetivo do toque das trombetas é exatamente trazer punição para os ímpios, para os pecadores. Ela se assemelha, as trombetas se assemelham às pragas do Egito. A gente estava comentando aqui, né? Sim, Dani. Que quando Moisés ele foi chamado por Deus para resgatar lá o povo, lá no Egito, quando ele ia a Faraó, toda vez que ele ia a Faraó, uma praga acompanhava, enviada da parte de Deus. Mas quem era o porta-voz de Deus, no caso, era Moisés. Então, a ideia que parece predominar em Apocalipse em relação às trombetas é que Deus vai punir a terra com pragas, exatamente como ele fez no passado, onde, lá no Egito, quando Deus punia o Egito, ele livrava o povo dele, que também estava no Egito. Correto. Ou seja, ele não arrancou o povo dele do Egito, mas ele conseguia afligir os egípcios sem atingir seu povo. E aqui vai ficar evidente mais na frente que o povo de Deus ele está em meio a todo esse toque de trombeta aqui também. Está muito claro. Né? A igreja, nesse momento, irmãos, da trombeta ainda, do toque das trombetas, ela não foi tirada. Tá?
Então, observem que a igreja, o povo de Deus, ainda vai estar presente aqui na terra. Vai ficar muito mais evidente lá na frente, no toque lá da quinta trombeta. Alguém pode, talvez, vai ficar bem mais claro. Porque existe lá aquela teoria, né, que é uma teoria que se prega como verdade, que é o arrebatamento secreto, é a privação de Deus em relação ao sofrimento da sua igreja, mas que ela não cabe na Escritura, porque ela não tem um fundamento sólido, ela não existe passagens claras que apontem para isso, e outra que ela é algo novo dentro da própria trajetória da igreja na história. A igreja da época apostólica nunca teve esse tipo de entendimento de que a igreja seria privada de sofrer. Então, ao longo dos tempos, eles trouxeram esse ideal de que a igreja seria arrebatada secretamente para não participar, e segundo eles a lógica é a seguinte, olha, porque Deus não pode punir o povo dele, ué. Se Deus vai derramar o castigo, ele não vai castigar o seu povo, e de fato não vai. Agora, isso não pressupõe aqui que a igreja, por não ser atingida pelo flagelo de Deus, no meio de um mundo cheio de, vamos dizer assim, de flagelo, o povo não possa sofrer também vamos dizer assim, por outros poderes. O que acontecia com o povo de Israel? Na verdade, uma repetição da história vai ser contada. Tudo que aconteceu no passado é sombra do que viria a acontecer no futuro. Faraó é um símbolo do próprio anticristo no futuro. Moisés vamos dizer assim, é o próprio Cristo. É o tipo de Cristo, a imagem do próprio Cristo no futuro, que resgata o povo. Tanto é que lá no passado, a promessa feita a Moisés é a seguinte: eis que eu levantarei do meio de ti um profeta semelhante a ti. Escutem esse profeta, falando de Cristo. Semelhante a Moisés em que sentido? Libertador, e que vem para resgatar o povo da escravidão, para levar para onde realmente é a terra deles, que é a herança deles. Quando, no passado, Deus trazia as pragas ao Egito por meio de Moisés, só os egípcios sofriam a praga enviada de Deus. Os judeus não sofriam absolutamente nada. Mas, em contrapartida, o que acontecia? O que Faraó fazia? Perseguia eles e colocava sobre os ombros dele uma carga superior como punição para esse povo, porque sabia que era por causa desse povo que estava vindo essa praga, porque ele não queria libertar esse povo. Então, a ideia é que, no tempo do fim, a igreja ela não estará numa posição confortável também, nesse aspecto de sofrimento, ou de ser privada de todo, de sofrimento. Faraó é um tipo de anticristo. Exatamente. Né? É um tipo dele do anticristo. Né? Porque quem vai estar no mundo é exatamente isso. Quem vai estar no mundo é o próprio anticristo. E o que o anticristo vai fazer com a igreja? Ele vai perseguir a igreja. Ao passo que Deus derrama lá o seu flagelo sobre eles, ele ataca a igreja. Vai ficar mais evidente. Como retaliação. Aqui na frente, Daniel, a fala do irmão vai ficar bem mais evidente aí que o irmão está dizendo. Sim. Tá? Ó, o versículo 8, irmãos. Vamos só seguir aqui, para a gente ficar mais claro para nós aqui no texto. O segundo anjo tocou a sua trombeta. A segunda trombeta já. E algo como um grande monte em chama foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Tá? Morreu um terço das criaturas vivas no mar e foi destruído um terço das embarcações. Então, essa matemática, um terço, ela vai ser muito utilizada aqui nas trombetas. Então, a primeira trombeta traz o que? Destruição de um terço da vegetação na Terra, né? A segunda trombeta já diz que um terço do mar, daquilo que há vivo no mar, vai morrer. Com o toque dessa trombeta, tá? O povo já fica apavorado. O povo, né? Sim. Já fica naquele apavoramento danado, com uma pandemia dessa aí. Ó. Uma agonia, um pavor danado. Agora imagine num cenário desse aqui. Eita. De catástrofes, sabe, uma situação extremamente quase que fora de controle. Sim. Né? Só resta dizer, caia sobre nós. Esconda-nos da face daquele que está sentado da ira. Fugir disso. Cavernas, rochas das montanhas. Tal é o quadro. Caótico.
de desastres, catastrófico, né? E esse cenário aponta. Fica. Então, quando a gente ouve falar esse termo grande tribulação, irmãos, existe muita coisa, tá, que está envolvido dentro nesse aspecto grande tribulação, tá? Muita coisa. Então, a ação de Deus punindo os pecadores aqui na terra e também a ação de Satanás na pessoa do anticristo aqui na terra, que estará perseguindo a igreja, os santos de Deus, ao mesmo tempo. Então, é sofrimento. Eu estava falando até com o Daniel aqui, que ninguém escapa do sofrimento. Ninguém escapa. Quer sejam os ímpios por parte de Deus, os seus flagelos, e nem os justos por parte quer sejam os justos por parte de Satanás, do anticristo aqui na terra. Todos vão sofrer. Irmão, todo mundo vai sofrer, ninguém vai escapar. Bagaceira feia. Vai. Todo mundo vai padecer. Então, observem, sempre um terço da vegetação e agora um terço das criaturas vivas no mar. Vamos agora para a terceira trombeta. No versículo 10, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como rocha, sobre um terço dos rios e também das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. A gente lembra isso aqui, Cabral, lá do rio Nilo, lá na época de Moisés, né? Diz que Moisés, ele tocou no rio Nilo, e o rio transformou-se em sangue, né? E aí os egípcios, tudo desesperado, né? Com sede. Como ele beber agora? Diz que eles cavaram buracos próximos ao rio, né? Para poder ter água lá para poder beber. Então o texto diz aqui que muitos vão morrer por causa dessas pragas aqui, tá? Mas, repito, essas pragas é para punir apenas o povo ímpio, tá? Então a igreja, o povo santo de Deus, não participará dessas pragas aqui, desses flagelos aqui vindos da parte de Deus, no caso as trombetas. Ok? O quarto, versículo 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol. Opa! Olha lá. Ó, um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. Percebe essa ideia de um terço, essa matemática? Um terço da vegetação, um terço do mar, um terço da água doce, a terceira trombeta, né? Um terço da água doce existente no mundo vai ser atingido. E agora, no quarto selo, é um terço dos astros criados por Deus. No sol, na lua e nas estrelas. Um terço deles será atingido. Os poderes celestes serão abalados. Sim. Texto lá de Mateus. Olha só, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Eu estou lembrando de uma das pragas das 10 que Deus enviou ao Egito, pelas mãos lá de Moisés, a negridão, né? A escuridão. Eles não conseguiam ver um palmo na frente deles, né? Percebe? Parece que Deus ele trabalha do mesmo método, ele vai repetindo. A forma dele agir no passado, ele vai repetir do mesmo jeito. Tá? É claro que numa proporção muito maior. Naquela época o contexto era o Egito. Agora não, é o mundo todo. Tá? De uma magnitude certamente muito maior. Mas a metodologia é a mesma. É a mesma metodologia ainda que Deus está usando. Enquanto eu olhava, no versículo 13, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Ou seja, já estava feio aí nesse... vai piorar mais ainda. Vamos para o capítulo 9, tá, irmãos? É aterrorizante isso aqui. Mais um pouquinho. Agora nós vamos para a quinta trombeta, versículo 1 do capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi, o Cabral está fazendo aqui o barulho de uma trombeta, e nós estávamos até comentando esses dias aqui, irmãos, que possivelmente o toque dessas trombetas, elas serão ouvidos aqui na terra, tá? Possivelmente o toque dessas trombetas, né, que é o anúncio do que vai acontecer, ou seja, outros flagelos da parte de Deus vão se dar.
Possivelmente, então, iremos ouvir. Possivelmente iremos ouvir esse sinal, que são essas trombetas, né, sendo tocadas, sinalizando que mais flagelos estão sendo enviados da parte de Deus para punir os pecadores. Alguns desses pecadores vão morrer e outros serão simplesmente atormentados para sofrerem apenas, mas não vão morrer. Não, isso aqui não é nada. A fala do Cabral agora há pouco reproduz muito isso. Não tem nada a ver. Nem se compara. Esse flagelo que nós estamos sendo acometido, esse coronavírus, irmãos, isso aqui é muito fichinha, à luz do que o texto bíblico aponta sobre os últimos tempos. Até porque, como nós falamos agora, irmãos, essas trombetas, elas serão tocadas na parte final da grande tribulação. Então, é como diz mesmo o autor bíblico, nunca se viu e jamais se verá uma aflição tão grande sobre a terra como isso. Então, essa pandemia aqui, esse coronavírus, isso aqui é fichinha. Só o início das dores. Isso aqui é só o início das dores. Tem que ficar claro o seguinte, os flagelos que estão sendo aqui apontados, essas catástrofes, esses eventos, eles são para o povo ímpio. Mas o povo de Deus, que aqui também estará também sendo afligido, perseguido, por quem? Por Satanás. Entende? O que foi aprender? A Cassiane está falando aqui. Fala aí, Cassiane. Nós aprendemos que a gente não ia estar assim, né? Que a gente já teria saído. Sido arrebatado. A verdade é, irmãos, que aplicaram 171 em nós, né? E a gente caiu. Por um bom tempo a gente caiu. Muito tempo. Nos ludibriaram, sabe? Nos venderam gato por lebre e a gente comprou bonitinho, achando que estava de boa, né? Como se a igreja fosse privada para não participar desse momento de sofrimento, né? Sim, Valdir, fale. Na fala da Cassiane, mas nós somos enganados porque nós não estudávamos as escrituras, porque eles ensinavam de uma forma errada, que ele dizia que era na 7ª trombeta, quando o anjo trocasse a 7ª trombeta, e não é na 7ª, é na 6ª. Então, para chegar na 7ª, tinha que passar a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, então era na 7ª só que a igreja ia subir. E agora nós vamos estudar que não é na 7ª, que quando o anjo tocar a 6ª trombeta. Então era falta de conhecimento nosso, porque se nós parássemos para analisar um pouquinho, a gente entenderia que ia ter a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª até chegar na 7ª. E quando nós chegarmos nela lá, Valdir, que a gente vai fazer questão de fazer citação aqui dos textos, né? O texto lá de Coríntios, o texto lá de Tessalonicenses, né? Que apontam, né, que essa última trombeta é o indicativo do arrebatamento da igreja sendo tirada da terra. É nesse momento. Então, está muito claro, irmãos, que ao tocar dessas trombetas aqui, a igreja ainda estará aqui na terra, ok? Sendo afligida, não pelos flagelos de Deus, mas pela ação de Satanás. Vai ficar claro na nossa leitura agora. Vamos ler agora, vai ficar mais claro. Qual versículo agora? Qual é? É o 9. Não. É o primeiro, né? Não, o versículo primeiro. Olha só. O 5º anjo tocou a sua trombeta, a 5ª trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Abismo, irmãos, na Bíblia é descrito como lugar dos mortos sem Deus, ou seja, o inferno. Okay? Ou Hades, como é colocado. Abismo, inferno, Hades, é a mesma coisa, ok? Quando ele abriu o abismo, o inferno, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e os céus escureceram com a fumaça que saía do abismo. Se escurecer que é diferente, que é da fumaça lá. É algo parecendo um vulcão, sabe?
uma erupção de um vulcão. A gente vê na televisão, ou em filmes aí, né? E tal, mas produz aquela fumaça gigantesca. Para quem mora perto ali, você não vê nada, o céu fica todo escuro. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, gafanhotos. E lhe foi dado poder com o poder dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens, olha só essa aqui, Cabral, Olha aí. para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Vixe. Irmãos, o povo de Deus ele é selado. E como bem disse o Daniel, citando essa questão do selo, o selo é uma indicação de propriedade. Garantia. Ou seja, nós, a igreja, pertence a Deus, pertence ao Senhor. Nós não somos de nós mesmos. Nós não nos governamos mais. É por isso que Jesus fala lá em João, Capral, que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Como o vento. Você ouve a sua voz, mas você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ou seja, ele não se governa mais. Essa é a ideia. Ele tem um Senhor sobre ele. Então, mostra exatamente isso, que esses gafanhotos, né, que irão surgir decorrente dessa porta que será aberta lá do inferno, e que esses seres vão vir de lá com um objetivo claro de atormentar as pessoas que estarão aqui nesse período. Não tem parte com Deus. Não tem parte com Deus, mas ele diz apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa, ou seja, aqueles que possuíam o selo de Deus na testa não serão atingidos por esses seres aqui terríveis. Nem as plantas, nem árvores, né, que ele diz aqui também. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ainda bem que é pouco tempo, né, Cabral? 5 meses apenas, né? Apenas 5 meses, né? A agonia que eles sofreram era como a da picada de escorpião. Bem, irmãos, nunca fui picado por escorpião. Mas o que a gente ouve por aí que deve doer bastante, né? Então, meu Deus, você é picado por um escorpião, meu irmão. 5 meses. Cara, deve doer, viu? Deve doer, meu irmão. Ainda bem que é pouco tempo. Bicho. Hein? Aqueles hematomas assim, inchado assim, né? Ardido. Sim. Não é alergia, não. Mas diz que não vai morrer, não. Não, peraí, não li o texto não. Deixa eu ler aqui. O texto está dizendo que não vai morrer, não. O versículo 6 diz assim: naqueles dias os homens procurarão a morte. Irmãos, a dor é tão grande. A dor é tão grande que eles vão procurar a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Não vai morrer. Não morrerão. Só dor. A morte vai fugir deles. Ai, 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 ai. O Cabral já está sendo picado aqui já. É assim, então só tô. É isso. Tá entendendo aí, irmãos? É mais ou menos assim. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia um rosto humano. Os cabelos, irmãos, aqui são demônios, né? A gente sabe disso aqui. São seres demoníacos que estão vindo lá do abismo, lá do inferno, lugar dos mortos. É o 7, né, Jorge? Isso, o 7. Agora o 8. Os cabelos deles eram como os de mulheres. Meu Deus. Que isso, moço? Percebe que mulher tem cabelo grande, cara? Não tem jeito, não. Tá aqui, ó. Parece mulheres os bichos, viu? E os dentes como de leão. E os dentes deles como o dente de leão. Tinham couraças como a couraça de ferro. E o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abdon, e em grego, Apolion.
O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Essa expressão ai aqui é indicação de dor mesmo, tá, irmão? De sofrimento. Então, essa quinta trombeta, irmãos, diferente das outras, só para lembrar os irmãos, tá? Na primeira, 1/3 da vegetação. Na segunda, 1/3 dos seres vivos do mar. Na terceira, 1/3 das águas doces. Não é isso? Na quarta, 1/3 do sol, da lua e das estrelas vão deixar de brilhar. E na quinta muda. A quinta é o sofrimento durante 5 meses, por esses seres que virão do abismo. Ok? Então não há 1/3 aqui na quinta. É a única que ela muda. Então é só para causar dor, sofrimento. Entendam que isso vem da parte de Deus, deixando claro que simplesmente é para atormentar aqueles que não pertencem a Deus nessa terra. Então, meu irmão, não será uma boa escolha optar por Satanás, pela besta, pelo anticristo, não valerá a pena. Tá? Esses bichos que possivelmente vão encontrar aonde tiver escondido, debaixo da cama eles vão achar. Vai achar. Não vai? Você vai. Vão encontrar. Imagina que aquele barulho todo. Você tá louco. De cavalo. Rapaz. Deus me livre. E o negócio assim com a cauda assim do Com a escorpião. cauda furando, meu irmão. Você tá doido, cara. Terrível, rapaz. Agora nós iremos para a sexta. Quem tiver Como é que é? o quê? Quem for uma pessoa isso não vai ser assim, né? Vai ser assim. Não. Quem tiver entregue a Cristo, minha filha, não participará disso. Tá? A minha filha vai apenas ouvir o barulho das pessoas gritando, chorando, desesperadas e vê-las também desse jeito. Mas eles não irão picar você. Tá? É filme de terror. Não tem como, né, meu irmão? Não tem jeito, meu irmão. Não é isso que acontecia lá no Egito? Era assim. Eles não ouviam lá, não viam o desespero lá dentro? Era assim, né? Eles ouviam os egípcios sofrendo. Na hora, viu o grito deles lá, o gemer deles lá, eles iam. Viu tudo. O desespero deles lá. Vamos lá, não pode fazer nada, tá lá, meu irmão. Vamos lá. A sexta trombeta agora. É os dois outros ais. Hã? Os dois outros ais. Agora vamos para a sexta e a sétima, Valdir, que é a última, tá? Vamos para as 2 últimas trombetas agora, tá, irmãos? Vamos para a sexta, versículo 13. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro, que está diante de Deus, ou seja, lá no céu, esse altar é lá no céu. Essa voz disse ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Bem, irmãos, ao falar de anjos amarrados, obviamente, está se falando de demônios, tá? Por estarem amarrados, certamente não pertence a Deus, mas sim ao mal, às trevas. Demônios. São demônios. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então, volta novamente aquela matemática, aquela contagem de 1/3, né? A 5ª trombeta não tem 1/3, mas a 6ª já tem agora. Só que agora, esse 1/3 que é morto é 1/3 da humanidade. 1/3 da raça humana será morta. Não pelo coronavírus, né, Cabral? Não. Não pelo coronavírus. Demônio puro. Mas será morta, meu irmão. Por esses demônios. Detalhe, esses demônios serão soltos pela ordem de Deus, para cumprir a vontade de Deus, por mais estranho que pareça, irmãos. Pela ordem de Deus. É a ordem de Deus. Vai lá, irmão. Lembra lá dos gafanhotos que saíram de onde? Lá do abismo, do inferno. Quem que soltou eles? Não foi o anjo do abismo? E quem deu a ordem ao anjo do abismo para que ele soltasse esses seres? Quem deu a ordem O próprio Deus. Quem deu a ordem para o anjo destruidor matar os primogênitos? O próprio Deus. Lembra lá no Egito? O anjo da morte, meu irmão, destruidor, veio e ceifou os primogênitos do Egito pela palavra de Deus, pela ordem do Senhor. Ok? Então, até os seres das trevas ou do mal, eles cumprem o propósito de Deus. É bom deixar claro isso também.
O versículo 15 diz assim: os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, estavam preparados para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham esse aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da sua boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e também na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeça com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade, olha que detalhe interessante, irmãos, versículo 20. Versículo 20, observem. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, de adorar os ídolos de ouro, de prata, de bronze, pedra e também de madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir e também nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. Observe, irmãos, que diante de um quadro tão deplorável como é descrito aqui no texto, os ímpios continuarão ímpios, os pecadores continuarão pecadores. Eu estou lembrando daquela fala lá na frente que vai dizer assim, olha, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, não é isso? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Então fica evidente aqui que esses camaradas aqui, a sujeira é indício de pecado, obviamente, né? São pessoas pecadoras que diante de um quadro sofrível, eles não mudam a sua conduta. Eles não se arrependem, não querem, né, a Deus na vida deles. Eu acho que nem poderão. Até porque para aquele que não tem um selo, meu irmão, não me resta mais nada. Ele só aponta realmente o real quadro dessas pessoas. Pessoas que não têm Deus. Correto. Não têm o Espírito. Não há nenhuma inclinação deles. Mesmo num quadro desse tão caótico, que só resta para eles é se esconder. Você pode ver, Cabral, hoje, nos dias de hoje, por exemplo, né? O mundo hoje está sendo sacudido por essa pandemia do coronavírus, né? Mas se você for fazer uma avaliação, assim, ao nível de amostragem, né? Dentro do convívio do teu relacionamento, você vê as pessoas mais quebrantadas ao nível espiritual, mais sensíveis diante da morte. A gente vê isso? Eu não vejo. Quebrantadas, não. Mas com medo a gente vê. Sim. Quem não reconhecia a soberania de Deus, hoje pode até falar, só Deus mesmo. Você ouve ainda falar assim, você ouve. Mas quebrantada, assim... Ao nível ao nível de querer Deus, ao nível de querer mudar de conduta. Até os paroquianos, eu estava conversando com alguns esses dias, estava falando justamente isso aí que você está falando. Para você ver, né, menina? As coisas acontecendo do jeito que estão, e essas meninas não se achegam a Deus. E essas meninas continuam desse jeito, me dando trabalho, não sei o quê. Então, assim... Tá vendo? Não estão lendo, não. Não há. Também não vejo essa sensibilidade. Infelizmente ou felizmente? Infelizmente. A gente não fica feliz pelo fato das pessoas serem insensíveis a Deus. Infelizmente. Tá? Então, irmãos, diante de um quadro que nem esse, é provável, as pessoas elas não estão mais sensíveis a Deus.
Tá? Então, esse contexto aqui vai ser da mesma forma. As pessoas continuarão pecadoras e também não irão querer mudar a sua vida de maneira nenhuma. Agora nós vamos seguir, irmãos, para o capítulo de número 11. É isso? Isso. E aqui. Agora nós vamos para o capítulo 11, que nós vamos chegar à última trombeta, e é a 7ª. Ok? Então, 6 trombetas já foram tocadas. Agora é a 7ª. Agora nós iremos para a 7ª e última trombeta. Ok? Então é dito aqui: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, no versículo 1 do capítulo 11. Ainda está dentro do contexto da sexta. Está dentro do contexto da 6ª trombeta ainda, tá? Vamos chegar à 7ª agorinha. Mas para explicar a 7ª, é interessante a gente perceber aqui o contexto final dessa 6ª trombeta. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me foi dito: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não meça, pois foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Observa que o texto não está falando que ele vai enviar essas 2 testemunhas, não. O texto fala que ele vai dar poder. As testemunhas. As testemunhas já estavam aqui. Elas simplesmente irão receber poder. Isso aqui, no primeiro momento, Cabral, o que me leva claramente lá a Atos capítulo 1, né? Permaneçam na cidade, disse Jesus, até que do alto vocês sejais revestidos de quê? Poder. De poder. E recebereis o Espírito Santo. E a virtude de Deus para habilitar a igreja ao poder de Deus. É o Espírito Santo. Olha só. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas, irmãos, muito provavelmente, está falando aqui da própria igreja. Tá? Diz no versículo 4 da seguinte forma: essas testemunhas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se nós caminharmos lá para Romanos, lá no capítulo 11, é dito lá que os judeus é a oliveira verdadeira e os gentios é a oliveira falsa. Brava, falsa. E essa oliveira falsa, ela foi enxestada na oliveira verdadeira, de maneira tal que ela agora passou a alimentar-se também da raiz, da mesma oliveira, da oliveira verdadeira. Percebe? Então, existem 2 oliveiras. A oliveira verdadeira é aquela que vem da descendência de Abraão, são os judeus, e a falsa são os gentios, que agora também passaram a ser também a oliveira verdadeira. Mas são 2. Então, essas 2 testemunhas aqui estão se falando do povo de Deus, muito provavelmente, aqui, da própria igreja. Só uma leitura aqui. Ele aponta aí 2 termos, é oliveira e candelabros. Uhum. Oliveira, Paulo aponta a igreja como sendo já lá em Romanos. Sim. Quando a gente vai para o início de Apocalipse, Capítulo primeiro. início de Apocalipse, eu vou só fazer a leitura rapidinho aqui, só do versículo. É revelado o mistério que a João, Do anjo da igreja. E ele vai revelar aqui uns elementos que João viu. Perfeito, Cabral. Ele diz assim, ó: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros, ou candeeiros, como diz aqui, a mesma coisa. Mesma coisa. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros, ou candeeiros, são as 7 igrejas. O termo candeeiro ou candelabro, para Deus, é associado à sua igreja. É por isso que quando a gente lê aqui que darei poder às minhas 2 testemunhas, e quando ele vai revelar quem são, ele aponta que são oliveira e candeeiro ou candelabro, para Deus, candelabro e oliveira é a mesma nomenclatura que ele dá para o seu povo, para a sua igreja. Daniel, onde que está esse texto que você está lendo?
Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E a explicação, Dimas, lá dos candelabros, que Jesus caminhava no meio deles, segurando as 7 estrelas na mão. Porque dentro do meio religioso, sempre bateram cabeça nessa passagem aqui em questão, falando das 2 testemunhas, e eles queriam, de certa forma, literalizar, sendo homens literais, 2 homens ou 2 profetas literais. Só que o próprio texto aqui, quando ele vai trazer a revelação, quando ele aponta aqui de forma figurada termos como candelabro ou como oliveira, ele está apontando para algo que vai além a simplesmente vai apontar 2 pessoas. É por isso que toda vez que a gente vê na escritura um termo sendo apregado aqui, como o caso de candeeiro ou candelabro, em qualquer uma passagem na Bíblia, nós temos que correr a Bíblia inteira para tentar achar onde aparece novamente e se existe na própria escritura alguma revelação, em algum ponto, do que possa significar. Porque não pode ser algo diferente daquilo que a própria olhar de Deus já identificou ela. E o próprio contexto, Daniel, do livro do Apocalipse, como o irmão está lendo no capítulo 1, já revela o que são os candeeiros, são as igrejas. É a igreja. É a própria igreja. É a própria igreja. É a própria igreja. Então, as 2 testemunhas do tempo do fim, que receberão poder, pelo texto, ela está apontando que a própria igreja, naquele tempo, vai receber de Deus uma unção de poder. Parece que a igreja não tinha poder e vai receber esse poder. Da forma como vai descrever aqui. Os irmãos lembram lá do texto que eu li de Atos, lá no capítulo 2, do 17 ao 21, que fala exatamente isso? Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que é o derramar do espírito? Dínamos, poder, irmãos. É o poder que vem do alto. A igreja será revertida desse poder que vem de Deus nos últimos dias, ok? E esse poder habilitará ela para desempenhar o trabalho que Deus espera que ela faça aqui nessa terra. Isso nos últimos dias, no último tempo. Dentro do contexto das trombetas, né? Dentro do contexto das trombetas aqui. Nós estamos aqui na parte final da 6ª para a 7ª trombeta já, ok? Olha só. Vamos ver mais aqui. Se alguém quiser lhes causar dano, as testemunhas, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhe dano. Olha só, irmãos. Essa palavra testemunhas, irmãos, ela só cabe à igreja. É o que disse Jesus. Vós sereis minhas testemunhas. Lá em Atos. Os irmãos estão lembrados? Começando por Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Quem é testemunha de Jesus? É a igreja. Inicialmente pelos seus apóstolos e depois por todos aqueles que têm fé no Senhor. É uma testemunha de Jesus. Essas testemunhas receberão esse poder do alto para fazer grandes sinais no último tempo. 6. Diz assim o 6. Estes homens têm poder para fechar o céu de modo que não chova durante o tempo em que estiver profetizando. E também tem poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes desejarem. Irmãos, quando a gente viu isso na história da igreja, irmãos, em 2000 anos? É semelhante à ideia de Moisés mesmo aqui. Pois é. Quando que a gente viu isso? Ou seja, ninguém poderá tocar. Se alguém tentar fazer algum mal ao seu povo nesse período, deverá ser morto. Por quê? É porque eles têm um propósito a desempenhar e a cumprir na terra. Por isso. Que responde já, a gente já tinha tratado disso em outro momento aí com os irmãos de São Paulo, sobre a pregação no mundo todo antes do fim, né? Sim. Que aqui, para mim, a resposta, e a gente já debateu sobre isso, mas só para trazer à luz novamente, um apontamento de um poder naquele período, vamos dizer assim, nessa magnitude, é o que vai possibilitar o cumprimento daquela passagem, quando Jesus fala ali, o evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho, e então virá o fim. Né? Ou seja, porque há um propósito no tempo do fim para que a igreja trabalhe como ela nunca trabalhou, com poder e além do mais, blindada, porque ela não poderá ser atingida por ninguém enquanto ela não cumprir o seu propósito, que é pregar. É isso.
O versículo 7, irmão, segue da seguinte forma. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, olha só, a besta que vem do abismo, essa besta que é o anticristo, é o homem do pecado, tá? Que nesse período vai estar aqui na terra, exercendo o seu domínio, né? Atormentando, mandando, sei lá, prender, matar o povo de Deus aqui na terra. A besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e também matá-los. Olha só, esse povo, essas testemunhas, no final, quando elas terminarem o seu testemunho, elas serão atacadas pela besta e serão também mortas. Cumprir o seu propósito. O versículo 8 diz assim: os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma, e também Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. O mundo, irmãos, o mundo. Durante 3 dias e meio, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, irmão, está falando aqui de uma globalização. Do mundo inteiro. O mundo inteiro, tá, irmãos? O mundo inteiro. Durante 3 dias e meio, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Ou seja, a igreja será morta e os seus cadáveres ficarão expostos para todos eles, nas ruas, nas praças. Vai ter enterro. Não vão enterrar. Vão ficar aí durante 3 dias e meio, e possivelmente seja até literal. 3 dias e meio. Já está começando a se decompor. Imagina, meu irmão. Putrefação. Quantidade de gente espalhada para todo lugar cheiro, por aí. E o cheiro? Mau cheiro, né? Foi que eu parei? 10 agora. O versículo 10 diz assim: os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presente uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra, irmãos. A igreja, irmãos, quando ela desempenha o seu papel, ela atormenta este mundo. O mundo é sacudido. O mundo é abalado. Quando ela desempenha o seu trabalho. Percebe? Por que a igreja primitiva era perseguida? Presa? Porque eles faziam o seu trabalho. Percebe? Então, uma vez que a igreja se coloca no lugar onde Deus quer que ela esteja, desempenhando o seu trabalho, é testemunhar dele, os inimigos, meu irmão, virão naturalmente. Perseguido será. Normalmente vai vir. Naturalmente. E diz aqui que os habitantes vão ficar felizes com a morte da igreja, né, desse povo. Vai ficar feliz, vão trocar presente entre eles. Tamanha alegria. Mas o versículo 11 diz uma coisa interessante, irmãos. Depois dos 3 dias e meio, seus cadáveres expostos nas praças, nas ruas. Isso é importante. Presta atenção, irmãos. Entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Irmãos, esse povo é povo de Deus. E eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Imaginem, irmãos, imaginem. 3 dias e meio morto. Corpo já começando a se decompor. Todo mundo vendo, cara. E agora, meu irmão, eles se erguem sobre seus pés. Imagina. É o povo de Deus. O povo de Deus. O povo de Deus. A igreja morta. A igreja. Morta. Morta. A igreja vai ser morta. Vai ser Morta. morta pelo anticristo. Pela Nós vamos besta. ser mortos pelo... Isso. Vai ser bom. É isso que ele está perguntando aqui. Vai, meu filho. Vai ser bom. Vai. O que a gente não sabe, meu filho, na verdade, é a maneira como vai se dar essa morte. Aqui vai morrer. Mas que vai. Pode. Entendeu? Agora, como vai ser, fala a de gente não tem pau. como afirmar, né? A Bíblia diz o seguinte: aquele que for para o cativeiro vai. Que for para a espada, vai. Para a espada vai. Mas não tem como. Quando ele aponta a igreja morta, a gente não pode literalizar no sentido de apontar 100%. Ah, todo, 100%, né? Mas vai ser expressivo no sentido de... Hoje, pelo amor de Deus, alivia aqui. Ele aliviou, meu filho. Um pouquinho de café aí para aliviar mais? Não, fala aí. Termina Daniel, aí depois... Sim. Termina Daniel. Pode terminar. Qual o contexto que a
Apocalipse aponta, é que no tempo do fim a igreja ela será provada, ela vai ter que dar prova da sua fidelidade a Deus, quando ele aponta assim, quem tiver de ser morto, vai ser morto, para segurar a sua fé, para afirmar a sua fé naquele tempo. Percebe? Ou seja, porque haverá uma perseguição, e ou você vai se curvar a Satanás, ou você vai manter a sua fé em Deus, integridade, como os profetas no passado, mas sob a sentença de ser preso ou morto. Preso ou morto. Paulo fala assim, naquele dia, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e os mortos ressuscitarão. Ele está falando desse momento que, para mim, é exatamente esse ponto que nós estamos falando. Acreditamos, porque a base para isso, que possa haver um resquício pequeno de igreja ainda em vida, mas sofrendo talvez preso, talvez em outras condições. Percebe? Com fome. Quando ele fala assim, vai ser dado poder para ele matar as testemunhas, é porque durante um período dentro da trajetória da tribulação, o povo de Deus vai estar pregando com poder e sendo inatingível, como se estivesse blindado por Deus. Ninguém vai poder tocar, foi isso que o texto apontou. Só que quando eles cumprirem o propósito, 3 anos e meio, Deus vai tirar essa proteção de cima do seu povo. Porque Deus, com um propósito, ele quer cobrar o sangue da igreja das mãos dos pecadores. E ele vai deixar que a igreja seja morta. Em que sentido? Para que ele faça essa cobrança para o mundo do sangue derramado do seu povo. Então a fúria de Deus é muito superior por causa do derramar de sangue. Tem uma fala de Jesus que ele diz assim, em relação a Israel. Ele lança uma sentença a Israel e diz assim, olha, eu vou cobrar o sangue, todo o sangue derramado na terra de vocês. Desde o sangue lá, ele vai apontar lá desde o passado, né? De Abel. De Abel até o último... Zacarias. Fala isso. Porque a ideia de Deus é vingança com relação ao mundo. É por isso que quando nos evangelhos Jesus diz assim, olha, o reino de Deus está vindo, arrependam-se. Que reino é? É o reino do próprio Cristo. Jesus, ele está programando um dia em que ele vai vir esse mundo, e esse mundo não será mais governado por presidentes em cada nação, ele vai governar o mundo inteiro sozinho, e ele vai tomar força o poder desse mundo. De que forma? Com a ação divina sobre o próprio anticristo no tempo do fim. E então ele vai descer e ele vai tomar conta de tudo que há aqui embaixo da terra. Ou seja, o mundo não funcionará como nós conhecemos hoje, quando Cristo pisar os pés aqui, ou não a segunda vez. Porque tudo vai ser dele. E os homens vão ter que se curvar a ele, querendo ou não. Ele não será aquele Cristo que vai chamar com bondade. A palavra de Deus diz assim, ele governará o mundo com um cetro de ferro. O que é cetro de ferro? Ele vai obrigar o homem que não se curvar a ele, na sua volta, não será mais aquele cordeiro do passado, que veio para nos estender a salvação. Agora a salvação vai ser fechada. Quando ele diz assim, quando a porta estiver fechada, e vocês gritando do lado de fora, eu vou dizer, olha, eu não conheço vocês. O que ele quer dizer é que chegará um tempo em que ele não agirá com graça mais com ninguém. É por isso que o texto diz assim lá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Se dobrará. Vamos ser, ver aquela passagem, apontando para essa realidade. É porque o João ficou assustado aqui, porque o João falou que ele ia ser morto, né? Sim, isso eu não falei como, também não entendi, não dá para precisar ainda não. Aí fui, agora eu tô com medo, né? Mas assim, eu queria só que você explicasse para ele que, não sei se é certo que eu vou falar também, que vai valer a pena. Sim. Até porque... Entendeu? Então é para ele não ficar temeroso desse jeito. Até porque, João, aqui é dito que darei poder às minhas testemunhas. Bem, a igreja, ela nunca caminhou com suas próprias pernas. A força da igreja não está na própria igreja, mas está no Deus que habita nela. Percebe? E aqui, quem está prometendo é o próprio Deus. Eu darei poder às minhas testemunhas. E é um poder que a gente não consegue nem calcular agora, não dá para imaginar que poder é esse. Esse poder é que traz ousadia, coragem. É um poder, meu filho, que vai te dar alegria até na morte. Pronto. Tá? Boa. Você vai estar revestido desse? Felicidade até na morte. Até na morte. Lembrando da fala de Paulo, né? Paulo. Não precisa ter medo, não, você vai ficar morto 3 dias. Meu filho. O fato, irmãos, é que com medo ou sem medo,
todos nós vamos passar dessa para outra. Não há certeza maior para o homem de que ele não é eterno e que nós estamos com o nosso dia contado. Os nossos dias são contados. E para piorar, nós não sabemos qual é a hora que vai chamar a nossa senha. É isso. Que pode ser a qualquer momento. A gente sempre, quando eu olho para os meus filhos aqui, eu imagino que eles vão chegar à minha idade. Mas quem me garante que eles vão, que de fato a vida deles está projetada para chegar à minha idade? Quem é que garante para mim? É isso. Há um tempo atrás nós enterramos ali o sobrinho da Raquel, que tinha o quê? 18, 17? 19 anos de idade. Ou seja, nós não temos garantia nenhuma. E se nós sabemos que nós vamos sair, a maneira mais triunfante para o homem sair desse mundo, um homem que se diz crer em Deus, é afirmando a sua fé em Deus. É por afirmar que ele realmente serve a Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A história todo mundo conhece lá, que foi jogado na fornalha de fogo. O rei emite um decreto semelhante ao próprio anticristo do tempo do fim, em que os homens deveriam se curvar diante da estátua dele. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se curvar, a não ser diante do Deus deles, que é o Deus de Abraão. Aí a sentença chega para eles. Quando chega, eles tentam ainda, sei lá, conscientizar ele. Olha, rapaz, vocês vão ser mortos. Vou te dar mais uma chance ainda de vocês, sabe, colocarem a mão na consciência e se curvarem e se livrarem da sentença. Porque a sentença é a fornalha de fogo. A resposta deles é de estremecer. Ele diz assim, olha, nós, fique sabendo, ó rei, ainda que Deus não queira nos livrar, nós jamais nos curvaremos diante da sua estátua. Eles não foram para a fornalha esperando serem libertos. Ele disse assim, ainda que Deus não nos livre da fornalha, nós não vamos nos curvar a você. Essa convicção, ela sempre deveria ter sido estimulada na igreja, como foi na época dos apóstolos. Os apóstolos, quando se reuniam nos lares, eles tratavam de assuntos, eram a esse nível. Não era naquele quesito, olha, Deus, estou vendo uma chave, estou vendo Deus te prosperando, olha, Deus vai abençoar a sua família. Uma porta se abriu. Não, era um período de extrema perseguição. Constantemente eles tinham notícia de irmãos que tinham sido mortos pelo império, sabe, por perseguição. É dito lá, irmãos, para falar de Jesus, que Jesus profetizando aos seus discípulos, diz assim, olha, quando vos perseguirem num lugar, fuja para outro. É assim que ele fala isso, ó. E quando vocês forem presos, não se preocupem com aquilo que vocês vão dizer ou falar, porque naquela hora vos será dada uma palavra para que vocês falem. Porque não será poder do Espírito Santo. Então, é inútil eu agora, na minha fragilidade espiritual, na carne, ficar conjecturando, meu Deus, me prender, e agora o que eu digo? Não, eu não nego, meu Senhor, eu estou contigo. Não, não pode. Sim. É naquela hora que vai ser dada. Então, quando houver a necessidade de você demonstrar a tua fé, o poder de Deus vai te habilitar para você falar o que Deus espera que você fale. Essa é a promessa. E a coragem que a gente não tem. Não tem ninguém de nós aqui. É isso. Todo mundo aqui é frouxo. É desse jeito. Vamos lá. Vamos seguir aqui. O 11, só para finalizar isso aqui, diz assim, ó, o 11 e o 12. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, está falando da igreja, a igreja reviveu, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta de todos aqueles que viram, ou seja, do mundo inteiro, irmãos. Nada de secreto aí. O mundo inteiro, não tem nada escondidas. Tem nada secreto. Então eles ouviram, eles quem? A igreja. A igreja. A igreja. Então eles ouviram uma voz vinda do céu, que eles dizia, subam para cá. Percebe? E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então não existe arrebatamento secreto. Jesus... Oi, Jorge. Oi, diga, Valdir. Que eles subiram antes da sétima? Não entendi. Antes de tocar a sétima, você viu aí que a igreja subiu antes de tocar a sétima trombeta? É porque, Valdir, que a gente não dá para conceituar, porque ele não está na ordem cronológica, os fatos aqui. Mas ainda não tocou a sétima, e a igreja já subiu. É porque essa palavra, quando você vai lá para 1 Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 52, alguém pode até ler para nós? Fala o soar da última trombeta. Não, capítulo 15, versículo 52. Quem pode ler para nós aí? Capítulo 15, 52 de 1 Coríntios.
Só para trazer luz aqui, essa fala do Valdir aqui, para a gente entender. 15:52 diz assim, ó. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Esse que eu lhes digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos resultarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse ao som fala ao soar, é na presença dessa última trombeta, né? Na presença dessa última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Entenda que aqui não está na ordem cronológica. Então, provavelmente, esse soar que Paulo fala aí, aqui aos Coríntios, né? O toque dessa última trombeta é nesse momento é que talvez seja até a voz que fala para eles, venham para cá, que traz eles de volta à vida, né? Digamos assim. Então eles ouviram uma forte voz vinda do céu, que lhe diz, subam para cá. E eles subiram para o céu, numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Tá? Então todo mundo sem Deus, o mundo ímpio, estarão observando eles serem levados aos céus. A semelhança, Cabral, de Jesus, quando foi levado aos céus. Todos olharam. Não diz que lá, muita gente não estava lá no Monte das Oliveiras, quando ele foi levado lá aos céus? E as pessoas observando lá, viram. Umas 500 pessoas estavam lá, e testemunharam ele subindo até desaparecer nas nuvens. Sim. Parecido a isso. Agora imagine, irmãos, essa cena. O mundo todo paralisado observando essas pessoas sendo levadas na presença de todos. E todo mundo olhando até eles sumirem nas nuvens. Todo olho verá. Todo olho o verá. Percebe? Então a igreja ela não vai sair secretamente, de uma forma até covarde, às escondidas, no apagar das luzes. Não. Ela vai sair gloriosa. Você ouviu isso, né? Como eu ouvi isso? E os filmes que a gente assistia? Os filmes também, né? Eu só imaginava o Claudio indo embora e eu ficando. Falei, não, entendeu? Sério mesmo? Só as roupas no chão, a aliança. Estarão dois no mesmo leito. Né? Um será tomado e o outro ficará. Aí tu pesou na balança. Bem, entre mim e ele, eu acho que eu fico e ele vai. Era segurar na perna, bem firme, né? Na época, ele era líder dos casais, né? Ah, tá. Explicado então, moço. Era líder de casais, meu Deus do céu. Aí não há dúvida, não. Ele fez teologia. Nem eu mesmo entendi. Aí eu falava assim, ele fez teologia. Pois é. Professor de escola do Mingau. Acabou. Já estava garantido, já estava selado já lá. Ô Jorge. Sim, Dimas. Fazer um adendo aqui, a Cassiane está esquecendo daqueles inúmeros livros que o Cabral tem guardado, que fala sobre esse assunto. Que ele tinha não, que ele tem. Que ele tem. Tá lá, guardado lá. 7 chaves, meu irmão, selados. 7 selos. O versículo 13 diz assim, ó. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Essa expressão aqui, deram glória ao Deus do céu, irmãos, eu não consigo ver aqui ao nível de arrependimento, não. Tá? Eu me recordo, Cabral, daquela fala lá de Mateus, onde Jesus fala, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Ou seja, o mundo sem Deus. Tá? Essa glória ao Deus do céu aqui é simplesmente um reconhecimento. Não é arrependimento. Não. Reconhecer realmente Deus. Os irmãos lembram lá que quando Jesus é crucificado e ele morre, acontece alguns sinais, alguém chega a ver, olha, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O soldado. E o soldado estava lá. Eles se converteram? Não, eles só reconheceram. Esse era o Filho de Deus mesmo, só isso. Não quer dizer nada. Continuarão marchando para o inferno do mesmo jeito. É isso mesmo. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Agora vamos para a 7ª trombeta. E finalizando aqui, tá, irmãos? A última trombeta.
O sétimo anjo tocou a sua trombeta, a última. E houve altas vozes no céu, que diziam, observe, irmãos, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Como bem disse o irmão Daniel agora há pouco, o reino do mundo. Então, meu irmão, ninguém mais governará o mundo. O Senhor Jesus governará. Certo. De ferro. Ele vai agora, meu irmão, mandar no mundo inteiro. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações, versículo 18, se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Observe, irmãos, que essa sétima trombeta agora, ela revela, no versículo 18 aqui, duas coisas muito interessantes. A igreja foi arrebatada. Ela foi chamada para junto do Cordeiro. E agora, essa igreja, é dita aqui que chegou o tempo de julgar os mortos. Que mortos? Os teus servos, aqueles que morreram em Cristo. Chegou o momento de julgar os mortos, aqueles que morreram em Cristo. Lembra lá do capítulo, do quinto selo? Onde fala lá das almas debaixo do altar? Sim, são esses. Até quando, Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que nos mataram lá na terra? Chegou o momento agora, a hora de julgar. Agora é a hora. O que é dito lá para eles? Esperem, até que se complete o número de pessoas que hão de ser mortas, como vocês também foram. Esse número já está completo agora. Agora chegou o momento de julgar. É isso. O que é o julgar? Julgamento. Julgar, irmãos, é decidir. Deus agora, ele decide recompensar o seu povo. Que povo? Aqueles que morreram. Toda a igreja será recompensada. E também diz mais. Os teus santos e os que temem o teu nome, pequenos como grandes. Okay. E também de destruir os que destroem a terra. Ou seja, Deus decidiu agora se vingar daqueles que estão destruindo a terra. Essa é a ideia. Deus, ele vai retribuir à sua igreja, ao seu povo, os benefícios, e agora vai julgar, no sentido de trazer males, punir aqueles que estão na terra, que são os pecadores. Tá? Nesse contexto, a igreja agora já foi arrebatada, já está com Cristo. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovão, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, irmãos, essa sétima trombeta, ela é decisiva, ela é chave, na verdade, para a revelação do reino de Deus. É o desfecho. Nesse momento, né, como a gente percebeu, na iminência dessa trombeta, ou juntamente com ela, sabe, Valdir, que essa questão do tempo pode dar uma pequena diferença se durante a trombeta, ou nesse contexto do período do toque da trombeta, a igreja ela é tirada da última trombeta, né? Mas igreja, é muito próximo a sétima. É muito próximo. Está tudo arrolado. A ressurreição da igreja, para mim, também eu vejo ela como muito próxima. Muito próximo à sétima. Está vinculada. Porque a realidade da morte do povo de Deus, para mim, é na sexta. Que os cadáveres estão lá, para mim, sim. É por isso que ele é apontado na sexta trombeta mesmo. Na iminência do toque da sétima. Da sexta com a sétima é coisa... Eu vejo que é muito próximo, porque quando na sétima diz assim, quando a sétima trombeta é tocada, ele poderia trocar aqui, ao invés de dizer assim, olha, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Era dizer, olha, vi o Senhor descer nas nuvens do céu, isso, com poder e glória, como o próprio Senhor se descreve lá, Cristo se descreve em Mateus 24. Eu ia citar verão o Filho do Homem vindo. Eu vou ler aqui, crente. Que é a mesma coisa, só que aqui ele não diz, ele só diz assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Mas ele está fazendo uma alusão ao desfecho de Mateus 24.
O Filho do Homem vindo nas nuvens e todo olho vendo ele. Sim, é isso mesmo. E a igreja já congregando com ele lá nas nuvens. A igreja ressuscitando. Olha só aqui, irmãos, Mateus 24 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Ou seja, depois da grande tribulação. E as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. As pessoas vão ver. As nações irão ver. Todo mundo verá A volta dele. E com a volta de Cristo, o que vai acontecer? Ele enviará, versículo 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. No mundo todo. Então, apesar do texto que nós lemos ali no capítulo 11 de Apocalipse não mencionar os anjos, mas a gente entende que está subentendido, que como eles são levados daqui, é pelos próprios anjos, né, que transportam, que levam o povo de Deus. O arrebatamento é aquele que é tirado não pela sua vontade, por isso que é arrebatamento, né? Ou seja, você puxar aqui, ele não está querendo, mas eu estou puxando, isso é arrebatar. Então, os anjos é que vão fazer essa colheita pela ordem do Senhor. É isso. E eles vão subirem de encontro ao nosso Deus. Tá? Perfeito. Entenderam aí, meus irmãos? Dimas, Valdic, Joacir. Muito esclarecedor, Cabral. O Jorge pulou o versículo mais usado, que é o 27. Leu do 29, ô Jorge? O mais usado aí, você pulou do capítulo 24? O capítulo 24 de Mateus, versículo mais usado pela comunidade lá, você pulou? Leia aí, leia para nós. Não sei. O que quer dizer aí? Não, que você não leu. Você leu o versículo 29, né? Leia o 27 do 24, para você ver o que diz. Leia aí, Valdic. O 27 é? É, o mais usado. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É esse? É. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ele está falando do aspecto visível, né? Ou seja, ele não virá de uma forma em que não será notado. É isso. Ou seja, como a gente foi ensinado, incrivelmente. Mesmo com texto claro, desse jeito. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como é que um relâmpago sai do Oriente e vai para o Ocidente e ninguém percebe? O que ele está falando é evidência. Vai ser tão evidente como você vê um rasgo aí no céu. Todo mundo vê. Né? É. Assim será a vida do Filho. Não, eu tô na reunião com os meninos. É isso aí. É isso, Valdir, esse texto? Você tá na porta? É isso aí. A igreja usa muito ele, né, para enganar as pessoas. É um hino, né? Porque assim. Olha a Cassiane cantando aí, Valdir. É. Já ouvi. Cassiane, essa é das antigas, minha filha, tu tá bem passadinha, viu, minha filha? Não quer dizer nada, você tá bem já. Esse aí parece que é da época do Valdir, rapaz. Tá bem passado. É, da minha época. Aí, tô falando, já se entregou ali já. Uma consideração aqui, uma vez que a gente já chegou no final, é que quando a gente aponta os selos, a gente também sempre tentou trabalhar a ideia da leitura dos selos e das trombetas, buscando o lado cronológico dela. Então, talvez assim, aquela curiosidade humana de querer saber quando vai se cumprir. Então, a questão cronológica, ela sempre foi algo que levanta curiosidade. Já aconteceu, vai acontecer, é para que tempo? Quando vai começar? Quando vai começar? Isso. Ou seja, são perguntas que o homem sempre tem e é inquietação comum a nós. Em relação às trombetas, pelo teor, o resultado de cada trombeta em relação aos catástrofes que são resultado delas, irmãos, nunca aconteceu nada semelhante, o que fica evidente para nós que isso diz respeito a uma época realmente lá na frente. Agora, quando nós pegamos os selos, embora a gente não tenha batido ainda, né, nesse aspecto de cronologia, né, o aspecto do que acontece em sequência, e quando acontece, é muito provável que os selos eles vêm sendo abertos ao longo dos tempos. Por que a gente diz isso?
porque o resultado deles é muito semelhante ao que nós já temos como resultado no mundo hoje. Sim. Algo que a gente possa contabilizar. Por exemplo, é dito lá que no primeiro selo sai um cavalo branco determinado a vencer. Isso. É assim? Exatamente. Enigmático. Sim. Possivelmente apontando até a figura da vitória de Cristo agora vitorioso, pelo sinal do cavalo branco. Até para a cruz, né, Crete? Que lá ele venceu Satanás, lá na cruz já. Sim. Mas há selo que diz que há um anjo que foi dado aos homens o poder de matarem-se uns aos outros. Conflito. Ou seja, no mundo, irmãos, desde que Cristo veio ao mundo para cá, nós já tivemos Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós já tivemos diversos conflitos ao longo do tempo. Não, e em países isolados aí, na mão de ditadores, como o próprio Hitler no seu tempo, Mussolini, e outros, Mussolini. Irmão, já houve muito derramamento de sangue de homens para com homens mesmos. Então, isso pode ser um indicativo, porque não está claro na passagem que os selos só serão abertos no tempo da tribulação. Não está claro isso. E pelo resultado de alguns deles, dá a entender que eles já foram abertos e hoje a gente já sofre consequência deles. É por isso que a gente apontou aqui que a ideia cronológica parece que os selos são abertos no espaço de tempo maior de um para o outro. Talvez sei lá, de 100 mil, centenas ou milhares de anos de um para o outro. Mas quando as trombetas começarem a tocar, pela forma como a Escritura aponta, dá a entender que ela vai ser sequencial. Isso. Num período não muito curto, talvez somente... Não muito longo. Muito exato, longo. de talvez meses, no máximo, de um para o outro. Então, as trombetas, irmão, só para finalizar aqui, as trombetas, ela é um resultado, né, vindo de Deus para punir os pecadores aqui na terra, e após o toque das trombetas, ou seja, a última trombeta, a igreja é tirada, não é isso? O Senhor Jesus, ele vem, e o que acontece depois disso tudo? Lá na frente é descrita a questão das taças. São as últimas pragas que Deus vai lançar na terra. E possivelmente nesse período lá das taças, a igreja não estará mais aqui na terra. Tá? Então são pragas violentíssimas que Deus vai lançar sobre a terra, além dessas aqui que também não são nem um pouco brandas, né? Oriundas aqui das trombetas, né? Mas ainda tem um outro grupo de como é que diria, de tormento, né? De sofrimento que esse povo vai passar com essas últimas 7 pragas que Deus vai lançar na terra, aonde provavelmente a igreja já está com o Senhor. Tá? O versículo 18 do capítulo 11, só ressaltando novamente, é dito lá que Deus ele vai dar a paga agora, ele vai retribuir a sua igreja, aos mortos, aqueles que morreram em Deus, no Senhor. Percebe? O versículo 18 fala isso. Então, quando há a abertura do 7º selo, mostra exatamente Deus recompensando o seu povo, recompensando a sua igreja, e também trazendo justiça em relação aos ímpios aqui nessa terra. Aí lá na frente vai dar a guerra do Armagedon, né? A guerra final, onde Satanás vai se reunir para pelejar contra o Cordeiro, e o Senhor mesmo vai vencer todo o exército de Satanás aqui na terra. Nesse contexto, a igreja já está com o Senhor, já foi retirada. Ok? Então, a gente fez a leitura aí das trombetas, começando dos últimos selos, até o arrebatamento da igreja e a manifestação do Senhor. Entendendo que essa manifestação dele já não é o tudo. Tem muito mais coisa que vai desenrolar naquilo ali. Então, ele vai chegar para reinar, não quer dizer que ele chega hoje e já reina logo imediatamente. Não, ele vai guerrear, ele vai se impor sobre o mundo e conquistar os reinos da terra. Meus irmãos, alguma dúvida? Está acabando já. Algum ponto aí que não ficou claro? Algum ponto? Tudo bem. Tudo bem. Beleza, Valdir? Sim. Beleza, Joacir? Dimas, beleza aí? Tudo claro, Cabral, ficou muito bom. Essa primeira trombeta, irmãos, que vai ser tocada, possivelmente na parte última já da grande tribulação, tá, irmãos? Muito provavelmente na última parte dessa grande tribulação é que deve acontecer o toque da trombeta. Compreendendo que
A tribulação é colocado como tempo aproximado de 3 anos e meio, ou 42 meses, né? Ou seja, 3 anos e meio. Então, se é 3 anos e meio, então, na última parte da grande tribulação, é onde provavelmente vai se dar o primeiro toque, vai começar o toque das trombetas, ok? Então, significa dizer que a igreja estará aqui durante todo o período da grande tribulação. Até mesmo quando nós olhamos para Mateus 24, que parece ser bem cronológico, né, Cabral? E fala logo depois aquela aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, os poderes do céu serão abalados. Então se verão no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Tá? Então a igreja, ela deve passar por todo esse período. Mas não isso como motivo de temor para a igreja, tá, irmãos? Como nós temos falado, a igreja ela vai ser poderosa, não pela sua própria força, mas pelo poder do Senhor. Isso é fé, irmãos. A igreja, ela caminha pela fé. Joacir, tranquilo, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Muito bom mesmo. Amém. Valdir, rola aí para encerrar aí, meu irmão. Grande Deus, te agradecemos, ó Pai, por um momento que passamos